Fator casa pode ajudar Flamengo a se distanciar do bolo do Campeonato Brasileiro. Sondagens por Matheus Gonçalves. Será que o nosso eterno Galinho vai fazer parte da Flamengo TV? Ele mesmo falou sobre isso. Jogador que já teve passagem no Palmeiras interessando o Flamengo. Felipe Luiz abriu o jogo na coletiva pós-vitória contra o Grêmio. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, acabou a rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo aí, com a vitória e os tropeços de Internacional e Fortaleza, o Flamengo aí está em primeiro lugar, empatado com o Palmeiras. Porém, no número de gols, leva vantagem. E o Flamengo tenta fazer o Maracanã um fator decisivo para abrir distância ainda mais na competição. E quem sabe aí conseguir ter uma certa folga para ir para o jogo contra a LDU mais tranquilo. Bom, vamos lá. O Flamengo enfrenta agora, dia 16, o Juventude, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Flamengo tem que ganhar. Não desmerecendo o Juventude, mas a obrigação é do Flamengo. No dia 19, Vasco e Flamengo. O mando de campo é do Vasco, mas o Maracanã, o Flamengo já está habituado a jogar. E no dia 27 de abril, enfrenta o Corinthians no Maracanã. Então, as 3 próximas rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo fará no Maracanã. Tem totais condições de fazer 9 pontos. Totais, mas totais condições de fazer 9 pontos. É a minha visão e minha opinião. Eu acredito. E vocês? Deixem aí nos comentários. Já se inscreveu aqui no canal? Já sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Está nos ajudando aqui no crescimento? Estou contando com a sua ajuda, hein? Bom, e aí antes do jogo do Corinthians, né, o Flamengo viaja para o Equador para jogar contra a LDU. Flamengo, todo mundo já sabe, o Flamengo precisa vencer para não se complicar na fase de grupos da Libertadores. E lembrando, o BAP cobrou o diretor de futebol pelo planejamento, vai ser mantido, mas ele conta que o Flamengo chegue aí pelo menos até as semifinais da competição da Conmebol e tem totais condições, até mesmo de chegar à final. Mas vamos aguardar. Falando em Libertadores, o Cebolinha deu uma declaração que praticamente aí selou aquilo que todo mundo já sabíamos, né? Que estava claro. Ele não falou com essas palavras, mas deixou claro que teve um menosprezo, sim, ao adversário, ao Central Córdoba, que era a primeira Libertadores do time argentino e tudo mais. Só que a gente já sabe, hoje, o futebol é jogado dentro das 4 linhas. Não se ganha por antecedência. Antigamente era assim. Ia jogar Flamengo e um time qualquer que não tinha tradição, todo mundo já sabia o resultado. Era vitória do Flamengo. Mas queria saber, e aí rolava aqueles bolões e tudo mais, quanto ficaria o placar. Era assim que funcionava. Hoje não existe. É dentro das 4 linhas. Você pode gastar um mundo de dinheiro para formar um elenco maravilhoso, mas dentro das 4 linhas é o que diferencia. Tá aí exemplos de PSG, que montou um time galáctico, gastou horrores e não ganhou a tão sonhada Champions. O City, que demorou a emplacar com o Guardiola, que só ganhava o inglês, mas o que era investido mesmo, que era o desejo, era obsessão,
foi ganhar recentemente, que foi a Champions. Então, assim, o jogo é dentro das 4 linhas. Não adianta. Não adianta. Bom, mudando de assunto aí, então o Flamengo espera poder ir fazer esses 3 jogos aí, sair com a vitória, porque seria mais 9 pontos, com 7 que iria para 16 pontos. E aí começaria a ter um respingo, né, de sobra aí para poder jogar os próximos jogos, sendo ele da Libertadores, com mais tranquilidade. Esse é o pensamento e planejamento do Flamengo. Falando em pensamento e planejamento do Flamengo, Michael será reavaliado hoje. Né? Não sei a hora que vocês já estão vendo aqui, pode ser que já esteja até feito a avaliação e sair no resultado, porque preocupou a saída do jogador. O jogador sentiu um incômodo na coxa. Vamos esperar para a gente ver aí o que vai acontecer. Uma coisa é certa, o Michael, ele não vem entregando aquilo que se esperava dele. Muito fominha, prendendo muito a bola, tomando decisões praticamente erradas todas. Mas ontem ele fez boas partidas. Boas partidas não, ele fez boas escolhas. Tanto é que o gol do Arrascaeta saiu dessa maneira. Depois o toque pro Arrascaeta, que o Bruno Henrique chegou um pouquinho atrasado, não conseguiu escorar. E algumas outras. Mas depois ele caiu de produção, principalmente pelas decisões erradas. Está prendendo muito a bola. Muito a bola. Mas aí cabe ao Felipe Luiz saber como tirar e aproveitar o jogador da melhor maneira possível. Falando em jogador da melhor maneira possível, tá rolando aí o negócio que é sempre assim. O Flamengo foi ajudado pelo VAR. O Flamengo foi ajudado pela arbitragem. Vocês acharam pênalti? Eu vou deixar a minha opinião e eu gostaria de vocês. No Campeonato Brasileiro e nas outras competições já marcaram um pênalti da maneira que foi. O Gerson realmente está com o braço para trás, mas chega um momento que o braço dá uma elevada na hora que ele faz o movimento, que você não vai fazer assim, o braço vai ficar. Teve a arbitragem que marcou pênalti. Teve a arbitragem que falou que não, porque a bola bate no peito ou na coxa dele, se eu não me engano, e bate no braço. Então ele não levou vantagem. O responsável lá, o PC de Oliveira da Globo, falou que não foi pênalti. O Simon da ESPN já falou que foi pênalti. Teve um outro lugar que falou que não foi pênalti. E vocês, afinal de contas? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ser bem sincero. Eu ainda estou bem na dúvida, mas acredito sim que se o juiz quisesse ter dado pênalti, não seria nada de anormal em relação à arbitragem que a gente está tendo. Bom, vamos mudar de assunto então. Vamos passar para o próximo assunto pendente do vídeo. Matheus Gonçalves. Todo mundo está estranhando porque o jogador não vem entrando nos jogos. Já é o 3º ou 4º jogo seguido que o Felipe Luiz não coloca. E o jornalista Guilherme Flazoeiro trouxe a informação que o Flamengo recebeu sondagens de 2 clubes da Europa pelo Matheus Gonçalves, que é o Ajax da Holanda e o Como da Itália, time novo aí, recém-criado da Itália. As conversas foram diretas com o empresário do jogador, mas para o Flamengo, a princípio, não chegou nada. Essa que é a verdade. Tem sondagens aí para poder saber a situação do jogador, como vai ser e tudo mais, o que o Flamengo espera, pretende com o atleta. Mas chegar para o Flamengo mesmo, nada. Tá? Então, assim, vamos aguardar. Tem um jornalista, que agora eu esqueci o nome, que me falha a memória, que o Flamengo pode vir a oferecer o Lohan e o Matheus Gonçalves em troca do Julian Enciso, lá do Brighton, da Inglaterra, que hoje está no Ipswich Town, emprestado até o meio do ano.
começa a especular. Isso tudo porque o Felipe Luiz ontem, na entrevista coletiva dele, falou que terá saídas de jogadores, como terá também, chegará jogadores, que o Flamengo aí deve passar por uma oxigenação no elenco. Todo mundo sabe que tem sondagens por Gerson, teve proposta, melhor dizendo, por Gerson, pelo Wesley, tem sondagens pelo Léo Ortiz, pelo Léo Pereira. Mas, vamos ver, tudo vai ser resolvido após o Mundial de Clubes. Tá? Tudo será resolvido após o Mundial de Clubes. Mas a declaração do Felipe Luiz, ontem falando na entrevista coletiva, que terá saídas e terá chegadas de jogadores, isso aí já começou a criar aquele murmurinho na questão da quem vai ser, quem vai chegar, quem vai sair e tudo mais. E o José Boto aí, bem tranquilo, e todo mundo sabe como é a postura do José Boto. José Boto não é de trazer jogadores carimbados, medalhões, a não ser oportunidade de mercado, como por exemplo a do Jorginho, né, que foi uma oportunidade e que está praticamente selada a vinda do atleta para o Flamengo. Fora isso, o Boto vê a questão do jogador que possa vir dar um retorno técnico e um retorno financeiro para o Flamengo. E o nome da vez aí agora, que está sendo especulado no Flamengo, é Marino Inestrosa, colombiano de 22 anos. Ele já teve passagem pelo Palmeiras em 2020, no período da pandemia. Ele fazia parte da base do Palmeiras, o Palmeiras contratou ele para a base, aí teve a pandemia, o Abel Ferreira aproveitava os jogadores ali da base, chegou a levar e subir ele para o time profissional, porém ele não teve nenhuma chance. Acabou, saiu e hoje joga no Atlético Nacional. Tá? Ele tem contrato com o Atlético Nacional até 31 de dezembro de 2027. Tem 1,73 m, joga pelo lado direito, é um ponta pelo lado direito, mas também consegue jogar ali mais no meio de campo. A posição que ele prefere é o canto direito, a ponta direita. E aí, pontas, pode ser onde o próprio Felipe Luiz venha falando da questão da oxigenação. O Flamengo tem aí como pontas Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Michael. Tem 5 jogadores aí. O Flamengo já definiu que quer a contratação de um jogador de lado com as características completamente diferentes do que tem hoje, no elenco. Vamos aguardar aí para a gente poder ver essa situação toda, como vai ficar. E o nome do Marino Inestrosa aí chegou a ser oferecido. O Boto viu, olhou e tudo mais. Está avaliando. O jogador, lembrando, tem contrato até 31 de dezembro de 2027. O seu valor de mercado atual, trazido pelo site Transfer Market, 4 milhões de euros, que dá algo em torno aí de 26.720.000 reais. Mas, lembrando, é um nome que está fazendo parte do scouting rubro-negro, que está sendo mapeado pelo José Boto, pelo profissional que ele trouxe, da sua confiança, e ele mesmo deu uma declaração recentemente falando que nessa segunda janela de transferência, aí sim vai conhecer o trabalho do José Boto, porque nessa primeira foi só de conhecer, e aí teve o Juninho e tudo mais. Então vamos aguardar aí. E para a gente finalizar, o Zico deu uma declaração no Mengo Cash, né? Foi a 4ª participação do Mengo Cash na Flamengo TV, e aí ele falou que existe sim uma possibilidade dele ingressar aí a Flamengo TV, e isso bastou para a torcida rubro-negra se maravilhar
com essa possibilidade. Lembrando, o Zico vai ser o chefe da delegação do Flamengo no Super Mundial de Clubes, no período de 15 de junho a 13 de julho, que é o período do Super Mundial de Clubes. Então, nesse período aí, ele possa vir a fazer algumas participações, sim, na Flamengo TV. E por que não? A torcida aí já abraçou a causa, esperando essa possibilidade. Vamos aguardar. Para finalizar, só relembrando, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi favorável para a gente venceu, hoje estamos em primeiro lugar. Temos 3 jogos aí seguidos no Maracanã, que podemos ganhar os 3 jogos, temos totais condições de ganhar os 3 jogos e poder aumentar aí a distância e ter mais tranquilidade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar os jogos dentro de casa. Campeonato Brasileiro é regularidade, em casa e fora. A obrigação de você ganhar em casa e buscar pontos fora. Isso é o que faz o brasileiro. Então vamos aguardar aí para a gente ver como vai ser daqui para frente. E vocês? Marino Inestrosa tem o perfil para jogar no futebol no Clube de Regatas do Flamengo? Será esse uma opção para o Flamengo? Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.